Boa noite, pessoal. Meu nome é Karina, sou graduanda de Biomedicina e membro da Liga de Fisiologia aqui da Unifal. Eu vou iniciar a apresentação para a gente começar a discussão do tema dessa aula, que é o sistema nervoso autônomo. Essa aula foi confeccionada por mim e pela aluna também da Biomedicina, Thais Santos. Antes da gente entrar efetivamente no sistema nervoso autônomo, a gente vai falar um pouco sobre as subdivisões do sistema nervoso para a gente se situar de que porção do nosso sistema nervoso a gente está falando. Então, a gente sabe que o sistema nervoso é dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central ele é composto pelo encéfalo e a medula espinhal. Já o sistema nervoso periférico é composto por nervos e gânglios. E esses nervos e gânglios é que fazem a conexão entre o sistema nervoso central e o restante dos órgãos do nosso organismo. Dentro do nosso sistema nervoso periférico, então, a gente vai ter nervos motores e nervos sensoriais. Os nervos motores, também conhecidos como eferentes, são os que conduzem a informação do sistema nervoso central para o restante dos órgãos. Já os nervos sensoriais, ou também aferentes, eles trazem a informação desses órgãos para o sistema nervoso central, ou do ambiente externo ou do ambiente interno. Então, aqui dentro dos nervos motores, a gente ainda tem a divisão entre o sistema nervoso autônomo, que é o tema dessa aula, e o sistema nervoso somático. Por quê? Os nervos motores, eles vão conduzir informações tanto voluntárias quanto involuntárias, né, de movimentos e processos voluntários e involuntários. Por isso, essa divisão. O sistema nervoso somático ele fica a cargo desses movimentos e processos voluntários, enquanto o sistema nervoso autônomo desses movimentos e processos involuntários. O sistema nervoso ainda ele é subdividido em sistema nervoso simpático e sistema nervoso parasimpático, que vão ser as duas vias principais que iremos falar nessa aula. Bom, aqui nós temos as principais diferenças entre o sistema nervoso somático e o sistema nervoso motor. O sistema nervoso somático ele é voluntário, como eu já disse, e o sistema nervoso autônomo involuntário. Para o sistema nervoso somático, nós temos um único neurônio que sai do sistema nervoso central e conduz a informação até o seu órgão efetor. Já aqui, no sistema nervoso autônomo, nós temos dois, um neurônio pré-ganglionar e um neurônio pós-ganglionar. O neurônio pré-ganglionar, ele faz sinapse num gânglio, que nada mais é do que o corpo celular desse neurônio pós-ganglionar. E o pós-ganglionar é a fibra que vai chegar até o órgão efetor. Lembrando que o neurônio pré, ele sai da medula espinhal. E o pós é o que chega até o órgão efetor. Para esses sistemas funcionarem, a gente precisa de comunicação. E isso ocorre através de neurotransmissores, né? No caso do sistema nervoso somático, a gente tem a acetilcolina. É ela que vai chegar até o órgão efetor para causar a sinapse, né? É liberada quando há sinapse. Já aqui no sistema nervoso autônomo, o neurotransmissor é também a acetilcolina, mas a acetilcolina ela é secretada entre um neurônio pré-ganglionar e um pós-ganglionar, ou em alguns órgãos efetores do sistema parasimpático. Já a norepinefrina e a epinefrina é sempre liberada pela fibra pós-ganglionar do simpático. A gente vai ver isso mais detalhadamente nos próximos slides.
O órgão efetor aqui do sistema nervoso somático é sempre a musculatura esquelética, né, que está a cargo dos movimentos que a gente consegue controlar. Já aqui, o órgão efetor no sistema nervoso autônomo são as vísceras, né, que são o intestino, estômago, coração e os brônquios. Nessa imagem, a gente consegue visualizar melhor o que eu expliquei no último slide. Então, aqui no sistema nervoso eferente, nós temos a informação saindo do sistema nervoso central, porque é isso que um nervo motor faz, né? Então, a informação sai do sistema nervoso central, ela passa pela medula espinhal, e a partir daqui, a gente já tem um neurônio motor somático que vai inervar a musculatura esquelética. Aqui, também temos a informação saindo do sistema nervoso central, mas percebam que é de uma região diferente. Enquanto aqui no sistema nervoso somático a informação sai do córtex cerebral, a gente tem aqui a informação saindo da região do diencéfalo. E aí ela é conduzida, passa pela medula espinhal, e saindo aqui da medula espinhal, a gente tem a primeira fibra, que é a fibra pré-ganglionar. Depois, a gente tem um gânglio, como eu havia dito, ocorre uma sinapse, né, aqui, e após isso a gente tem a fibra pós-ganglionar, que vai inervar um órgão visceral. Bom, mas então, o que é exatamente esse sistema nervoso autônomo, né? Ele é, então, uma porção do nosso sistema nervoso periférico que fica a cargo da maioria das funções viscerais do nosso corpo, como controle da temperatura, sudorese, pressão arterial, motilidade gastrointestinal e por aí vai. E esse sistema, como eu já havia dito também, ele é dividido em simpático e parasimpático. Ele tem ainda uma última subdivisão, que é o sistema entérico, mas esse não vai ser estudado aqui, porque aí a gente já estaria falando de vias aferentes, que não é o caso dessa aula. Então, o sistema nervoso autônomo, então, fica a cargo de funções viscerais. Então, ele vai inervar todos esses órgãos da imagem aqui, músculos ao redor do olho, o pulmão, a árvore brônquica, o coração, o fígado, intestino, coração. E percebam que esse sistema, o simpático e o parasimpático, eles possuem muitas diferenças, como diferenças anatômicas, né? Diferenças farmacológicas em relação a agonistas e antagonistas, e principalmente diferenças fisiológicas, porque cada um vai trazer uma resposta para o organismo. Bom, o primeiro, então, que a gente vai falar é o sistema nervoso simpático, né? Então, qual é a função geral do sistema nervoso simpático? É mobilizar o corpo para a atividade. Ele faz, então, com que o nosso corpo seja ativado em momentos de estresse, em que a gente precisa exercer alguma atividade. Os axônios do neurônio pré-ganglionar são curtos. Vocês conseguem observar aqui pela imagem. Porque os neurônios pré-ganglionares são os que saem da medula e chegam até o gânglio, né? E eles são curtos, porque os gânglios, eles estão perto da medula espinhal. Já os axônios dos neurônios pós-ganglionares são longos, porque os gânglios, eles estão longe desses órgãos. A origem, né, do nervo é tóraco-lombar. Então, aqui pela imagem, a gente consegue perceber que as fibras pré-ganglionares estão saindo da região torácica e da região lombar da medula espinhal. Os neurônios pré-ganglionares liberam acetilcolina. Sempre um neurônio pré-ganglionar vai liberar acetilcolina. Por isso, eles são chamados de colinérgicos. Já um neurônio pós-ganglionar, isso no sistema nervoso simpático, eles são adrenérgicos. Então, vão liberar adrenalina ou noradrenalina. Para receber, né, esses neurotransmissores, nós precisamos de
receptores. Então, a gente vai ter receptores nicotínicos nos gânglios, que vão receber a acetilcolina, e nos órgãos efetores, nós teremos os receptores adrenérgicos, que são alfa-1, alfa-2, beta-1 e beta-2, ou beta-2. Uma coisa, aqui todos os neurônios pós-ganglionares do sistema nervoso simpático são adrenérgicos, exceto das glândulas sudoríparas, que são colinérgicas, mas é a única exceção. Bom, o sistema nervoso parasimpático, qual é a função dele? Ele tem uma função oposta ao sistema simpático. É uma função de restauração, conservação de energia. Então, ele está mais ativo em momentos de repouso, enquanto o sistema nervoso simpático ele está preparado para aqueles momentos de luta e fuga, né? Aqui os axônios também são ao contrário do que ocorre no sistema simpático. Os neurônios pré-ganglionares são longos, isso porque os gânglios eles estão bem perto dos órgãos efetores, ou até sobre eles, e, portanto, os neurônios pós-ganglionares acabam por ser curtos. A origem dos nervos é crânio-sacral, então a gente vai ter fibras saindo aqui do tronco encefálico, né, dos nervos cranianos, tendo origem em nervos cranianos, e aqui da última porção da medula espinhal, que é a sacral. Os neurônios pré-ganglionares, como já disse, liberam acetilcolina, por isso são colinérgicos. Já os neurônios pós-ganglionares, a maioria também é colinérgica. Então, os receptores aqui, a gente vai ter receptores nicotínicos nos gânglios, para receber acetilcolina, e nos órgãos efetores, a gente também vai ter um receptor colinérgico, né, porque também é acetilcolina, mas um outro tipo de receptor colinérgico, o receptor muscarínico. Bom, aqui então tem um compilado de função do sistema nervoso autônomo. O simpático, então, o que ele faz ao organismo? Ele aumenta a frequência cardíaca, aumenta a contratibilidade cardíaca, promove broncodilatação, relaxamento da musculatura lisa, dilatação da pupila, midríase, ejaculação e lipólise. Percebam que todas as ações que o simpático vai promover é para que ocorra toda a preparação do corpo para aquele momento de luta e fuga, né? Aquele momento de intensa ativação energética. E fica em segundo plano ações no nosso organismo que não são necessárias naquele momento, como a motilidade gastrointestinal, por exemplo. O parasimpático, né, por estar mais ativado em situações de repouso, ele vem um pouco na contramão do simpático. Então, ele diminui a frequência cardíaca, diminui contratibilidade dos átrios, promove broncoconstrição, aumenta a secreção salivar e secreção de ácido gástrico, porque aqui o parasimpático ele vai estar relacionado também com os movimentos do trato gastrointestinal. Ele também promove ereção e constrição de pupila. É importante salientar aqui que o simpático e o parasimpático, apesar de terem muitas respostas opostas, nem sempre eles agem dessa maneira. Eles também têm ações sinérgicas. Por exemplo, a ação do simpático e parasimpático na nossa glândula salivar, ambos promovem aumento de secreção salivar. Então, nem sempre a gente pode atrelar esse sistema a ações opostas no organismo. Se alguém tiver alguma dúvida, estou à disposição. Pode perguntar sobre tudo que eu já expliquei até o momento. Bom, até o momento a gente falou sobre uma escala
macro, né, sobre ações que o sistema simpático e parasimpático realizam no nosso organismo. Agora a gente vai entrar numa porção micro, porque a gente vai falar o que acontece a nível sináptico e a nível intracelular nesse sistema simpático e parasimpático. Então a gente vai falar sobre receptores, né? Bom, o sistema simpático, como eu já disse, a fibra pré-ganglionar vai liberar acetilcolina. E por isso a gente vai ter ali um receptor nicotínico. A fibra pós vai liberar noradrenalina ou adrenalina, e aí a gente vai ter um receptor adrenérgico para acolher esse neurotransmissor. Aqui, quando a acetilcolina é liberada no gânglio, ela vai gerar uma despolarização, e essa despolarização é que vai conduzir o potencial de ação para a fibra pós. E aí a informação vai chegar até aqui, na liberação da noradrenalina. No sistema parasimpático, a fibra pré-ganglionar também vai liberar acetilcolina, né? E teremos um receptor nicotínico. A mesma coisa vai ocorrer aqui. A liberação da acetilcolina vai gerar uma despolarização e esse potenciação vai ser conduzido até a fibra pós-sináptica, que vai liberar a acetilcolina. Porque no sistema parasimpático a gente tem liberação de acetilcolina para o órgão efetor. E aqui o órgão efetor vai ter receptor muscarínico. Bom, os primeiros tipos de receptores que nós vamos falar são os receptores adrenérgicos, né? São os receptores ativados, então, pela noradrenalina e a adrenalina. Esses receptores são do tipo receptores acoplados à proteína G, que eu vou explicar no próximo slide o que são esses receptores acoplados à proteína G. Os receptores adrenérgicos, eles são divididos em receptores alfa e receptores beta. Os receptores alfa ainda são divididos em alfa 1 e alfa 2, e os receptores beta em beta 1 e beta 2. Cada tipo de receptor adrenérgico tem um mecanismo de ação, como vocês podem perceber aqui pela imagem. Porém, o beta 1 e o beta 2, eles têm o mesmo mecanismo de ação, mas a função, né, que eles vão, a função não, o processo que eles vão realizar no órgão, no tecido em que eles estão, vai ser diferente. Os receptores alfa, eles estão ligados à constrição, e os receptores beta são os receptores que estão ligados à dilatação. Uma curiosidade é que a epinefrina, ou a adrenalina, né, ela é o fármaco utilizado, né, injeção dela é utilizada em pacientes com choque anafilático, porque a adrenalina, né, ou noradrenalina, ela tem efeito, é a agonista principal, vamos dizer assim, desses receptores adrenérgicos. E ela vai promover ali nos receptores alfa o efeito rápido de aumento da resistência vascular periférica e aumento da pressão arterial. E nos receptores beta, ela vai promover, o beta 2 principalmente, promove broncodilatação. Bom, como eu disse, os receptores adrenérgicos, eles são receptores acoplados à proteína G. E como que funciona um receptor acoplado à proteína G? Bom, esse receptor é um receptor transmembrana, né, que atravessa 7 vezes essa membrana. E nós temos uma porção externa, onde se liga o agonista, e a porção interna está ligada à proteína G. A proteína G é essa estrutura trimérica aqui, composta por uma subunidade alfa, uma subunidade beta e uma subunidade gama. A subunidade alfa é a mais importante porque é ela que vai se ligar a GTP, né, vai trocar o GDP por GTP, e ainda vai conseguir se desligar de toda essa estrutura e ativar outras proteínas intracelulares.
Então, essa proteína G, ela funciona como um interruptor. Toda vez que o agonista se liga aqui na porção interna, essa subunidade alfa, ela fica ligada quando está com a molécula de GTP. E se não tiver agonista, essa proteína G está desligada na presença de GDP. Então, vamos ver aqui qual é o mecanismo de ação de um receptor alfa-1. Então, quando o nosso agonista, né, ou norepinefrina ou epinefrina, se liga ao receptor, a gente vai ter a subunidade alfa trocando o GDP por GTP. A subunidade alfa consegue se desligar da estrutura trimérica e migrar pela membrana plasmática. Quando ela migra, ela vai ativar a proteína fosfolipase C. Essa proteína, uma vez ativada, ela vai conseguir catalisar o 4,5 bifosfato, que também fica aqui na membrana. E a partir daí gerar diacilglicerol e o IP3. A molécula de IP3 é a que consegue fazer com que cálcio, que fica retido aqui no retículo sarcoplasmático, seja liberado para o citosol. E aí, o cálcio, juntamente com o diacilglicerol, vai ativar a proteína C. A proteína C ativada vai fosforilar outras proteínas intracelulares. E essas proteínas é que vão culminar na resposta fisiológica final. Que nesse caso, né, de um receptor alfa-1, é a constrição. Receptor alfa-2. O receptor alfa-2 é um receptor inibitório. Ele, quando ele está num neurônio, aqui por essa imagem a gente consegue visualizar, ele está num neurônio pós-ganglionar, mas um neurônio pré-sináptico, ou seja, ainda não ocorreu a sinapse. Toda vez que a norepinefrina ou epinefrina é secretada e ela se liga a esse receptor, ele vai causar, por um feedback negativo, uma inibição da secreção dessa norepinefrina, ou seja, vai parar de secretar norepinefrina. Isso é importante porque numa estimulação constante, né, um estímulo constante desse sistema nervoso simpático, a gente consegue ter reservas de norepinefrina. Esse receptor, alfa-2, ele é chamado de autorreceptor. Quando o receptor alfa-2 ele está num neurônio pós-sináptico, ele gera vasoconstrição, assim como o alfa-1. E qual é o mecanismo de ação dele? É totalmente diferente do alfa-1. Aqui, a gente vai ter a inibição da adenilil ou adenilato ciclase. O que ocorre aqui, quando a molécula sinal, que é a norepinefrina ou epinefrina, se liga no receptor, a gente vai ter a mudança conformacional da subunidade alfa, ela ligada a GTP vai migrar pela membrana e ela vai inibir a adenilil ciclase. A inibição dessa proteína vai causar, na verdade, não vai causar a conversão de ATP em AMP cíclico. E isso vai gerar uma diminuição de AMP cíclico intracelular. E é essa diminuição que vai culminar nos efeitos no interior da célula. O receptor alfa-2, ele causa inibição da insulina no pâncreas e a liberação de glucagon. É um efeito específico de receptor alfa-2. Ele também promove a inibição da liberação de norepinefrina, como eu já disse, e também vasoconstrição. Bom, o receptor beta-1 e beta-2, como eu disse, eles vão ser tratados junto porque eles têm o mesmo mecanismo de ação, mas a ação fisiológica deles é completamente diferente, é uma coisa que a gente tem que ter em mente. Bom, o receptor beta-1 está localizado no nó sinoatrial, no nó atrioventricular e no músculo ventricular do coração. O receptor beta-2,
ele está localizado na musculatura lisa, vascular, dos músculos esqueléticos, no músculo liso brônquico e nas paredes do trato gastrointestinal e da bexiga. E produz relaxamento. Então, o receptor beta-1, quando ele é ativado no nodo sinoatrial, por exemplo, ele aumenta a frequência cardíaca. E no músculo ventricular, aumenta a contratibilidade. No caso do receptor beta-2, ele está mais ligado à promoção de relaxamento e dilatação. E qual é o mecanismo, né, de ação, então, desses receptores? Quando a norepinefrina ou epinefrina se liga nesse receptor acoplado à proteína G, a mudança conformacional de alfa ligada a GTP, e ela migra pela membrana. Aqui a gente vai ter uma ativação da adenilato ciclase. Então, a adenilato aqui vai conseguir transformar ATP em AMP cíclico. E o aumento do AMP cíclico é que vai produzir todas as ações fisiológicas finais, tecido-específicas, como essas que eu já mencionei aqui. Aumento de frequência cardíaca para beta-1 e relaxamento para beta-2. Aqui eu tenho mais um compilado de ação dos receptores adrenérgicos, né? Então, o que o receptor alfa vai promover? Vasoconstrição, dilatação da íris, relaxamento intestinal, contração dos esfíncteres intestinais, contração pelomotora e contração do esfíncter vesical. Receptores beta vão promover vasodilatação, cardioaceleração, força aumentada do coração, relaxamento intestinal, broncodilatação, relaxamento uterino, glicogenólise e lipólise. O receptor beta está muito atrelado a essa parte metabólica do organismo e o relaxamento da parede da bexiga. Bom, esse é mais um momento de dúvidas, então vocês podem ficar à vontade para perguntar sobre qualquer coisa que eu falei até o momento. Bom, antes para a gente partir para os receptores colinérgicos, a gente vai terminar falando da parte do sistema nervoso simpático, falando sobre a medula da suprarrenal, porque ela tem um papel importante aqui. Primeiro, a medula suprarrenal é essa glândula que fica acima dos nossos rins. Ela tem uma porção de córtex, que é o córtex adrenal, e uma porção medular. A glândula adrenal, ela é o único órgão no sistema simpático que é inervado por um neurônio pré-ganglionar. Né? Vocês lembram que todas as fibras pós são as que chegam até o órgão efetor. Mas aqui nesse caso, a gente tem essa seção que é a medula da suprarrenal. Então, uma fibra pré-ganglionar é que vai inervar esse órgão. Então, aqui a gente vai ter o quê? Liberação de acetilcolina, porque toda fibra pré-ganglionar libera acetilcolina. E vamos ter receptores nicotínicos. Essa acetilcolina, então, quando chega aqui, vai estimular as células cromafins, que são as responsáveis por produzir e secretar adrenalina e noradrenalina. E essas catecolaminas, então, elas vão para o vaso sanguíneo. Então, a gente tem as catecolaminas atuando via circulação sanguínea. Então, percebam, o sistema simpático ele tem uma ação dupla no nosso organismo. Uma ação direta, né, por meio da liberação dessas catecolaminas na fibra pós-sináptica do órgão, e tem a ação dessas catecolaminas via circulação pela medula adrenal. Isso é muito importante, porque caso haja algum problema de funcionamento do sistema simpático, ele consegue ser suprido pela liberação de adrenalina e noradrenalina na circulação. Os efeitos, tanto dessa ação direta das fibras pós-ganglionares, quanto pela liberação das catecolaminas aqui pela medula, é o mesmo, o efeito é semelhante. Mas
A adrenalina e a noradrenalina na circulação têm um efeito um pouco mais duradouro, porque elas são retiradas bem lentamente da circulação. Bom, então vamos entrar agora nos receptores colinérgicos. Os receptores colinérgicos, então, são de dois tipos, né? O receptor nicotínico e o receptor muscarínico. Esses dois receptores têm funcionamento diferente. O receptor nicotínico, ele é um tipo de receptor chamado ionotrópico, porque ele funciona como um canal iônico, que eu vou explicar mais detalhadamente no próximo slide. Então, toda vez que a acetilcolina se liga no receptor nicotínico, ele se abre como um canal. E aqui, o receptor muscarínico, ele é um receptor chamado metabotrópico, que é esses receptores acoplados à proteína G. Então, o mecanismo de ação dele também é por meio da proteína G. Aqui nós temos antagonistas, né? O curare é um antagonista que consegue bloquear os efeitos da acetilcolina. E a atropina é uma substância que também consegue bloquear os efeitos da acetilcolina. A atropina é um fármaco, né? E ela é muito usada em mal de Parkinson, intoxicação por inseticidas e arritmias cardíacas, porque vai bloquear o efeito da acetilcolina. Bom, vamos falar então do primeiro receptor, que é o receptor nicotínico. Como eu disse, ele é um receptor ionotrópico. Então, toda vez que a acetilcolina se ligar aqui na subunidade alfa, vai haver uma mudança conformacional dessas 5 subunidades que formam esse canal. Com isso, esse canal vai se abrir e vai haver um trânsito de íons, a entrada de sódio e a saída de potássio, de acordo com o gradiente eletroquímico. Esses dois, então, vão fazer com que ocorra uma despolarização. E essa despolarização vai levar ao potencial de ação e a condução da informação ou da resposta fisiológica, né, dependendo de que tecido esse receptor está inserido. Bom, o receptor muscarínico é do tipo acoplado à proteína G, como a gente já viu, e nós temos 5 tipos de receptores muscarínicos. A gente tem um receptor M1, M2, M3, M4 e M5. Aqui nessa primeira imagem, a gente pode ver que o receptor M1, M3 e M5, ele está representado pelo mesmo receptor, porque eles têm o mesmo mecanismo de ação. E qual é? É o mesmo dos receptores adrenérgicos alfa-1. Então, vai ocorrer, quando a acetilcolina se liga nesse receptor muscarínico, a gente vai ter mudança conformacional da subunidade alfa, ela vai se ligar a GTP e vai migrar pela membrana. Vai ativar, então, a fosfolipase C, que vai catalisar a 4,5 de fosfato em IP3 e diacilglicerol. O IP3 é o responsável por liberar o cálcio intracelular, então vai haver um aumento de cálcio intracelular, e esse aumento de cálcio, juntamente com o diacilglicerol, vai ativar a proteína C. Proteína C fosforila outras proteínas intracelulares que vai culminar nas respostas fisiológicas final, dependente do tecido em que está. O receptor M4, ele é inibitório. Ele age via inibição de guanilato ciclase, que é uma enzima parecida com a da adenilciclase. Então, a inibição dela vai fazer com que haja diminuição de AMP cíclico, né? A diminuição intracelular dessa molécula. E é isso que vai causar a resposta fisiológica final. Por último, o M2, o receptor muscarínico M2, ele que tem o mecanismo de ação mais diferente de todos, porque aqui a gente vai ter uma ação
direta da proteína G. Então, a proteína G, ela vai, por exemplo, quando esse receptor muscarínico está situado no nódo sinatrial, a gente vai ter a proteína G agindo diretamente sobre um canal de potássio. E aí, a abertura desse canal de potássio vai fazer com que saia potássio de dentro da célula. Isso vai levar a um retardo da despolarização dessa célula e a diminuição da frequência cardíaca. Aqui temos um compilado da ação dos receptores colinérgicos, né? O receptor nicotínico, ele conduz a informação da fibra pré-ganglionar para as pós-ganglionares, né? Quando ele está situado no gânglio, ou ele pode gerar também uma contração nos músculos esqueléticos, quando ele está ali na placa motora, e ele também estimula as células cromafins da glândula adrenal, como a gente viu. O receptor muscarínico, então, ele promove diminuição da frequência cardíaca, que eu mostrei aqui nesse último slide, por via receptor muscarínico M2, desculpa, a diminuição da contratilidade dos átrios, aumenta a motilidade do trato gastrointestinal, relaxamento dos esfíncteres, constrição da pupila, a miose e promoção da ereção. Essas são as referências bibliográficas que eu utilizei, principalmente o Constanzo e o Guyton. Mais alguma dúvida sobre essa última parte que eu expliquei? Estou à disposição para explicar. Muito obrigada e boa noite.